E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ajudar a ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição. Ao contrário do Brasil, o Trump, se vencer a eleição, ele não pode concorrer a um terceiro mandato. Lá não se pode. Ele já cumpriu um mandato, apesar de não ter sido um mandato seguido, ele cumpriria um segundo mandato e não poderia ir para um terceiro mandato. Então o terceiro mandato ele é vetado, não é uma coisa assim, uma atrás da outra, mas não pode mesmo. Não por pode exemplo, mesmo. O Lula ele poderia ir para um Lula 4. Poderia, naturalmente poderia. Lá não se pode, isso por conta do presidente Theodore Roosevelt. Perdão, não foi o Theodore Roosevelt. Isso se deu por conta do presidente Franklin Delano Roosevelt. É sobrinho do Theodore. O Franklin Delano ele ficou 4 mandatos seguidos. E a partir dele mudaram a Constituição e ali não se permitiu mais a reeleição, mesmo que de forma não sequencial. Então o Trump ele pode ir para um segundo mandato, mas ele não poderia continuar. Eu acho que isso é salutar. Ter a reeleição. Esse debate da reeleição está posto, inclusive, no Brasil. O que o pessoal tem falado sobre isso? O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, ele tem colocado em debate dentro do Senado, criou um grupo de trabalho para realmente debater ali a questão da reeleição. Colocou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para ser o relator dessa questão, mas o que está posto no debate é o fim da reeleição para mandatos majoritários, ou seja, presidente da República, governador, prefeituras, colocar esse mandato de no máximo 5 anos para esses representantes e também, da mesma forma, no Congresso Nacional não permitir a reeleição. Então, no Congresso, o mandato de senador subiria de 8 para 10 anos, na Câmara dos Deputados subiria de 4 para 5 anos, mas não poderia a reeleição sequencial. Poderia a reeleição não sequencial. Para a presidência da República, a mesma coisa, não sequencial. Então, não sequencial. Sobe o tempo, mas não sequencial. Não poderia. Então, haveria ali uma escala entre mandatários, mas não poderia ter uma reeleição sequencial. Isso é até interessante, mas isso não cria um receio de uma nova política café com leite? Exato. É por isso que o debate está posto e é bom debater. A gente ainda não tem um modelo ideal, né? Mas a ideia é não regredir no tempo. Mas, já visto, a reeleição ela criou um incentivo negativo para o mandatário, né? Quando o presidente da República ele entra no mandato, ele já entra pensando na reeleição. E aí ele pensa em tudo, por exemplo. E na época da reeleição, muda-se regras, gasta-se excessivamente. Exato. E isso fica uma bola. A gente percebeu isso muito nitidamente no FHC 1 e 2. O FHC 2... Tudo bem, que teve uma coisa que eu acho que foi muito importante, foi a desvalorização do real. Né? O real estava 1,22 ou 1,18 e foi para 1,90. Coisa de semanas, entendeu? Mas é pouca diferença hoje, mas tipo, isso quase dobrou o valor do dólar, né? Então, é muito, muito importante esse aumento. Então, assim, agora, de fato, existe isso, porque isso é ruim para a nação, porque parece que o presidente ele entra hoje preocupado em se manter no poder, fazer uma reeleição, deixar um sucessor. Por exemplo, Lula 1, 2 deixou Dilma. Aí depois Dilma, querendo ou não, mesmo que tenha sido deposta, preparou o terreno para o Lula 4, para o Lula 3. Por quê? Porque também foram 15 anos ali. Você tem 15 anos de uma máquina trabalhando, você tem 15 anos de, querendo ou não, um trabalho que a esquerda costuma fazer muito bem, a questão do trabalho ideológico, de doutrinação ideológica. Eu coloco a palavra doutrinação nem como algo pejorativo, mas como algo concreto mesmo que tem acontecido, né? O que você pensa sobre isso? Falar sobre essa questão de doutrinação. Você acha que existe mesmo? É pesado? Deveria parar? Como é que é isso? Eu sou contra essas temáticas de reeleição. O próprio autor da PEC da reeleição, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já se colocou contra também. Ele disse que um dos maiores erros, já fez uma meia-culpa. Ele foi na época dele que teve a reeleição. Exato. Não era permitido antes. Não era permitido. Constitucionalmente não era permitido. O Brasil, a nossa Constituição, ela criada em 88, ela se coloca de maneira mais parlamentarista do que presidencialista. E ela coloca que haveria uma revisão tempo depois para que o Brasil decidisse qual regime político deveria seguir. Ali em 93 optou-se pelo presidencialismo. Inclusive o brasileiro foi às urnas e votou, né? Se você queria o parlamentarismo, o presidencialismo ou a monarquia. Então, e o presidencialismo ganhou de fato. Mas preconizava-se que o presidencialismo não teria reeleição.
e o mandato seria fixo. Em 97, o governo Fernando Henrique ele propõe a PEC da reeleição e teve grandes escândalos, inclusive de reeleição, de compra de voto na emenda da reeleição. Reeleição passa. Anos depois, quase 20 anos depois, o presidente Fernando Henrique ele escreve uma meia-culpa dizendo que foi um dos maiores erros dele. E, de fato, também acredito que tenha sido. O presidente da República, uma vez que ele entra no poder, ele pode até fazer um sucessor. É natural que um líder, seja dentro da sua empresa, numa instituição, onde quer que seja, ele forme novos líderes, né? Ou ele busque que haja novos líderes. Agora, isso também pode gerar um incentivo negativo. Em 96, é preciso lembrar, nós tivemos eleição para prefeito de São Paulo. E naquele momento, Paulo Maluf ele não podia concorrer à reeleição e ele coloca Celso Pitta para disputar como seu ungido, né, para a prefeitura de São Paulo, e foi um desastre. Aquilo foi um desastre. Então também cria um incentivo perverso, né, dos ungidos. Mas hoje o que temos é um governante que entra no poder já pensando em ficar ad eterno. É quase uma tirania ali da presidência da República. Então a reeleição, o sistema de reeleição no modo operandi brasileiro hoje, ele acaba criando esse incentivo perverso.